tarde, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos fazer a matéria de História. Vocês fizeram o questionário que a Pro pediu para vocês analisarem a imagem da página 128. Com isso, então, vocês perceberam várias características dessa obra. O nome da obra se chama A Persistência da Memória. Ela é uma pintura de Salvador Dalí, da data de 1941. O Salvador Dalí, quem respondeu os questionários, de também quem foi procurar, ele é o conhecido como as máscaras da série La Casa de Papel. Então, olha só, as máscaras que eles usaram na série foram inspiradas em Salvador Dalí. Por quê? Olha só como que ele é. Ele é realmente desse jeito. Ele possui esse bigode, ele tem essa cara e ele é responsável por esse rosto, né? E ele é responsável por diversas obras no mundo da arte. Então, quando a gente vai lá para o nosso livro, na página 129, tem a resposta pessoal, que é: que sensações a imagem da página anterior desperta em você? Escolha uma palavra para cada sensação e registre. Então, vocês vão registrar o que vocês sentem quando vocês olham para a obra, que foi o que vocês também responderam no Word. 2. Anote os dados da pintura. Nome da obra, então: A Persistência da Memória. Autor: Salvador Dalí. Data: 1941. Vocês já descreveram que está representando nela, que foi o documento do Word. E a A e a B, vocês também já responderam que foi no Word também, que é por que vocês acham que os relógios estão derretidos. Qual é a interpretação que essa imagem traz do tempo? Então, o que quer dizer? Que o tempo ele sempre está passando e ele sempre traz marcos para a nossa história, né? Então, olha só, página 130. Os sentidos do tempo. Nesta aula, você vai refletir sobre os diferentes sentidos que a palavra tempo possui. Então, olha só o textinho que tem aí. Esse trecho aqui, esse textinho que nós iremos ler, a Pro vai ler agora em voz alta. Vocês irão pausar o vídeo e vocês também irão ler em voz alta aí na casa de vocês, tá bom? É um texto bem curtinho, então vocês vão conseguir, com certeza. Então, bora lá. A menina de 6 anos pede ao avô: conta uma história de antigamente. Ele a põe no colo e começa. Antigamente, naquele tempo, a netinha solta um suspiro. Como deve ser bom ter naquele tempo com você. Eu não tenho antigamente, só tenho agora. Então, olha só. O que vocês acham que significa a expressão que ele usou, naquele tempo? Por que será que ele usou naquele tempo ou antigamente? O que será que a netinha quis dizer ao afirmar que ela não tem naquele tempo? Que ela fala no final que ela só tem o agora. Então, o que ela quis dizer em relação ao tempo isso? Isso tem a ver com a ideia de passado, presente e futuro. Então, quando o vovô se remete a algo, a história que ele já viveu, ele se remete ao passado. Então, ele utiliza as frases naquele tempo, antigamente, na minha época. Quando a expressão é na minha época, significa que é a idade daquela pessoa, é a sua idade na idade daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa tinha a sua idade. Então, na minha época, por exemplo, quando eu tinha 7 anos, e continua a história.
Olha só. Quais palavras ou expressões no texto mostram que as histórias contadas pelo avô pertencem ao passado? Então, as palavras que ele utiliza para remeter o passado é antigamente e naquele tempo. Então, coloquem aí na 1. Antigamente e naquele tempo. Página 131. Você costuma ouvir histórias das pessoas mais velhas de sua família? Em caso afirmativo, de quem? Você gosta dessas histórias? Por quê? Então, vocês vão escrever aqui na 2, qual é as histórias, de quem que você costuma ouvir histórias e se vocês gostam de ouvir elas. 3. Na sua opinião, por que a menina acha que ela não tem antigamente e só tem agora? Você concorda com ela? Então, o que vocês acham? Por que vocês acham que ela fala essa frase de eu não tenho antigamente, eu só tenho agora? Por conta que a ideia de tempo para ela ainda pode estar, ainda não está tão concretizada. Então, ela não entende pela faixa etária dela qual que é o agora, qual que é o amanhã e qual que foi o ontem. Então, será que ela quis dizer que ela não tem passado? Mas ela já tem muitos anos de vida, né? Então, alguma coisa já aconteceu nesse tempo de vida dela, né? 4. Você já pensou nos sentidos que a palavra tempo tem? Será que ela tem apenas um significado ou ela pode ter vários? Cada frase a seguir usa a palavra tempo com um sentido diferente. Então, olha só. O único gol foi no primeiro tempo. Então, o que a gente entende de futebol é que foi o primeiro tempo de 45 minutos do futebol. Ou foi no segundo tempo, ele foi dividido em tempos. B. Hoje o tempo está feio. Que isso quer dizer o quê? O tempo relacionado ao clima. C. Vou terminar quando tiver tempo. Então, o que essa frase quis dizer? Que quando ela parar de fazer todas as tarefas e tiver tempo para se dedicar àquilo, ela vai terminar. E D. Aquele nadador tem o melhor tempo. Então, o que essa frase quis dizer? Quis dizer sobre a duração do percurso que ele teve. Então, ele tem um melhor tempo comparado com os demais em uma competição. Então, olha só. Qual é o significado da palavra tempo nas frases que você acabou de ler? Marque a letra de cada frase acima na explicação que represente o seu significado correto. Então, duração de um percurso feito na piscina em uma competição. Qual será que é? O A, o B, o C ou o D? Oportunidade para realizar alguma coisa. B, o A, o B ou o C ou o D. Os primeiros 45 minutos de um jogo de futebol. É o A, o B, o C ou o D. Ou as condições meteorológicas, que é o tempo, que é o clima. Qual que você acha que é? Vocês vão anotar aí e eu trago no próximo vídeo a resposta. 5. Experimente falar em voz alta o trava-língua sobre o tempo. Então, vocês vão experimentar em voz alta esse trava-língua. Então, olha, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Vamos ver se vocês conseguem. Quem conseguir fazer esse trava-língua, coloca aqui nos comentários do vídeo. A Pro trouxe para vocês alguns significados de tempo. Então, o tempo ele pode ser uma medida de duração que acontece na natureza. Então, é o tempo relativo ao relógio está passando o tempo. Ele também pode ser algo relacionado naquele tempo, por exemplo, uma época, um tempo no passado. Ele também pode ser um tempo de música, então é que cada divisão tem um compasso, quanto tempo essa música tem. E também pode ser em relação
horários, né? Por exemplo, horário de verão, o horário normal que nós já vimos em relação a esporte, então cada esporte com 1 ou 2 períodos, como na partida de futebol, que tem o primeiro e o segundo tempo. E também tem na área da informática, que é em um título de mídia, a velocidade em que são exibidos os quadros. Então, a gente consegue ver bastante em Instagram, no InShot, no TikTok, aquela questão de tempo de aumentar a velocidade dos seus movimentos. Então, você faz um movimento considerado normal e ele consegue aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes os movimentos mais rápidos, né? Então, na página 132 é o que muda com o tempo, que é a parte do você é historiador. Então, vocês vão fazer a 1 e a 2, que refere também ao que nós já vimos nos bimestres passados, que é, nesta aula você vai observar coisas que se transformam e coisas que permanecem com o passar do tempo. Então, por exemplo, a 1, observe essas imagens e converse sobre as questões com os colegas e professores. Essas questões aqui vocês vão responder no caderno, tá bom? Então, você já viu o objeto da primeira imagem? Imagina como ele funciona e compartilhe suas ideias. Então, como que vocês acham que esse primeiro objeto da primeira imagem, ele funciona? Como será que eram usados esse objeto aí? Essas duas imagens da primeira questão, elas têm algo em comum? Elas serviam para quê? Existem diferenças nela? É mais fácil, é mais difícil? Enfim. 2. Reúna-se com um colega e compare essas duas imagens. Vocês podem reunir com o papai e com a mamãe e comparar. E aí vocês escrevam no caderno a resposta da A, da B e da C. Então, A. Descreva com o máximo de detalhes cada uma das fotografias. B. Quais transformações podem ser percebidas entre a época da fotografia 1 e da fotografia 2. Cite alguns exemplos no caderno. C. Algo permaneceu? O que? Registre no caderno. Então, turminha, essa daqui foi a nossa aula de hoje de história. Vocês podem comentar no vídeo sobre os assuntos que nós vimos agora e responder as questões que eu mostrei para vocês no caderno, tá bom? Então, um super beijo para vocês e até a próxima aula.